O que seria a escatologia? Essa é uma pergunta muito recorrente aqui nas minhas redes sociais, porque escatologia é um tema que traz bastante confusão dentro da filosofia e também da teologia cristã. Nesse sentido, o que seria escatologia? A escatologia é o estudo sobre as últimas coisas, sobre os eventos apocalípticos do final da humanidade. Nesse sentido, a palavra escatologia em grego, no seu original etimológico, significa o estudo das últimas coisas, porque escato significa últimas coisas e logia significa estudo. Nesse sentido, cada visão religiosa, e nós temos aproximadamente 2.050 religiões no mundo, detém as suas visões sistematizadas, as suas interpretações sistematizadas em relação à escatologia ou como acontecerá o fim do mundo ou como será os últimos momentos da raça humana sobre o planeta. Mas o estudo da escatologia ele tem a sua maior ascensão durante o período medieval, com a ascensão da Igreja Católica, do cristianismo, obviamente, e no século XVI, com a Reforma Protestante em 1517, com Lutero, João Calvino, Zwinglio, Melanchthon e assim sucessivamente. Então, durante a história da Igreja Cristã, a escatologia ela vai ganhando uma série de novas visões e novas interpretações referentes ao livro do Apocalipse, ao livro de Daniel, ao livro de 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8, 2 Tessalonicenses 4, 16, de textos que tratam de forma futura as questões da humanidade. Mateus 24, Marcos 13 e assim sucessivamente. Mas, como eu já disse, inúmeras religiões detêm as suas visões escatológicas. Então, por exemplo, o zoroastricismo, que é uma religião que pertencia à antiguidade, né? O zoroastricismo dizia que a humanidade viveria 12 mil anos e que em torno de 9 mil a 10 mil anos, então Zoroastro voltaria para trazer uma redenção à humanidade e reestabelecer a paz. A mesma coisa acontece no hinduísmo, com Avatar Kalki, né, que é o Deus supremo do hinduísmo e que em um determinado momento ele também voltaria para reestabelecer a paz da humanidade. No cristianismo não é diferente, nós temos uma série de visões que abordam as questões escatológicas, mas todas elas concordam que no final Cristo vai voltar para trazer a redenção para a humanidade, né, restabelecendo a paz e assim sucessivamente. Então, como que se divide o estudo da escatologia, ok? O estudo da escatologia, ele tem a sua origem, melhor dizendo, lá com os filósofos gregos, especificamente com Platão, dentro das suas mais variadas obras, né? O Górgias, o Mênon, o Fédon, o livro 3 da República, que é o mito da caverna, o livro 10, que é o mito de Er, onde nós temos as falas e os diálogos de Platão voltada para a questão da imortalidade da alma, né? E aí nós temos então toda uma incidência, uma fala voltada para as questões escatológicas. Mas dentro da história da teologia cristã, a escatologia ganha contornos diferentes, apesar também de falar da alma. Especificamente, nós temos o Tratado sobre os Mortos de Santo Agostinho, que é um livro que se baseia muito dentro da filosofia platônica, tendo em vista que Santo Agostinho era influenciado filosoficamente por Platão. Mas nesse sentido, nós temos então a divisão dos estudos da escatologia. E aí, primeiro, nós temos as escolas interpretativas da escatologia. E aí nós temos algumas, como o idealismo, o futurismo, o preterismo e, por fim, o historicismo. Então, cada uma dessas escolas detém visões diferentes, né? O idealismo diz que a maior parte das profecias bíblicas elas têm um teor simbólico. O futurismo busca interpretar essas visões e essas interpretações voltadas mais para o futuro, de que elas acontecerão mais ao futuro. O historicismo, de que essas interpretações acontecem ao longo da história da igreja. E o preterismo, de que a maior parte dessas profecias já se cumpriram, né? Com isso, nós temos então as correntes escatológicas. Quais são as correntes escatológicas? Nós temos o pré-milenismo, que se divide em dois: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, tá? As correntes milenaristas que nós chamamos, elas são chamadas assim porque elas se debruçam especificamente sobre o texto de Apocalipse, capítulo 20, onde o texto aborda as questões sobre o milênio. E aí nós vamos ter uma série de interpretações. Se esse milênio acontece após a volta de Jesus, se ele acontece antes, se ele é um milênio simbólico no curso da história da igreja, se ele é um milênio futuro, como afirma o pós-milenismo e o pré-milenismo, e o amilenismo, que afirma que ele acontece dentro da era da igreja.
Então é um estudo muitas vezes muito complexo, de fato. A escatologia é um estudo magnífico, né? É uma das minhas áreas de especialização, mas para quem está iniciando ali nos estudos é um pouco mais complexo mesmo. E ainda nós temos as correntes tribulacionistas, que é o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Referentes tribulacionistas, eles têm finalidade de estudar acerca de volta de Jesus dentro do cenário das interpretações bíblicas. Então, se Jesus ele volta antes da tribulação, se Jesus volta durante a tribulação, se Jesus volta após a tribulação, ok? A escatologia é um ramo que não é exclusivo da teologia cristã, mas a teologia cristã aprofunda muito bem o debate. Nós temos escatologia no budismo, no candomblecismo, no umbandismo, no hinduísmo, no confucionismo, né? No islamismo, no zoroastricismo. Então todas as religiões detêm a sua visão escatológica, mas como nós moramos em um país ocidental, onde a maior parte das pessoas tem suas origens no cristianismo, então acho que vale a pena dar uma aprofundada para responder essa pergunta voltada à escatologia, tendo em vista aí a profundidade do estudo escatológico dentro da teologia cristã. E aí, como eu faço todas as vezes que alguém me pergunta sobre esse tema, eu vou indicar esse livro aqui, ó, para vocês, tá? Esse livro é um livro do Millard Erickson chamado Opções Contemporâneas na Escatologia. É um livro muito bom que pode te ajudar a você tirar melhor a sua dúvida. Então, escatologia é esse estudo complexo, esse estudo muitas vezes tido como difícil, mas que é um estudo muito proveitoso para quem gosta de uma boa teoria filosófica e também teológica.